Olá, professora Nazaré, da turma do 4º ano da Escola Nikkei de Tomé Açu. Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade a mais uma videoaula, nossa segunda videoaula de Geografia. A data de hoje, 19/6/2020. Observe aí essa imagem. Essa imagem que eu coloquei aí é uma imagem do campo, né? E uma imagem da cidade. Qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje nós vamos estar falando sobre o trabalho no campo e na cidade. Ou seja, a zona urbana, né, de um município é onde se encontra a cidade. Nela vão predominar ruas, avenidas, praças, jardins, parques, viadutos, edifícios. As cidades, elas vão variar de tamanho, elas podem ser pequenas, com poucas ruas e edificações, ou grandes, com muitas vias e construções. Elas são formadas por um conjunto de quê? Por um conjunto de bairros, destacando-se o centro, onde é possível encontrar um grande número de lojas, de escritórios, de edifícios, de bancos, de panificadoras. Nos bairros residenciais há uma maior concentração de casas e apartamentos. É comum também ver pequenos comércios como padarias e açougues para atender quem mora na região. Em alguns bairros há concentração de indústrias, já em outros, grande quantidade de estabelecimentos comerciais. Há também bairros mistos, nos quais podemos encontrar residências, comércios e indústria. Certo, crianças? O município. O que vem ser aí esse município? As pessoas vivem aonde? As pessoas vivem em um município. O município, ele é a menor parte do nosso país, com governo próprio. Cada estado, ele é formado por um conjunto de municípios. Quais são as áreas que formam o município? Quais são essas áreas? Primeiro tópico. Em geral, os municípios têm área urbana e área rural. Quando eu digo área rural, eu também estou me referindo à área do campo. A área urbana, ela constitui quem? A cidade. E a área rural, ela é constituído por quem? Pelo campo. Aí vocês têm uma imagem de uma cidade e uma imagem, né, do campo. População urbana. A população urbana é aquela que vive aonde? É aquela que vive nas cidades, nas áreas urbanas. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Só que o modo de vida da zona urbana é bem diferente do modo de vida no campo. Nas cidades, muitas pessoas moram onde? Moram em prédios, né, de apartamentos ou em casas. A maioria tem acesso aos serviços, né, de fornecimento de luz, de água encanada, dentre outros. Na comunidade urbana, que eu acabei de falar para vocês, na comunidade urbana há serviços como a eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Observe aí essas imagens que eu coloquei como exemplo. A população rural. Na comunidade urbana, há serviços como eletricidade,
a população rural. A população rural é aquela que vive no campo e na zona rural. Como é o modo de vida, né, dessas pessoas que moram no campo? A zona rural, ela também é chamada, né, de campo, é a região em que se concentra atividades econômicas do setor, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Nela, as atividades desenvolvidas estão relacionadas ao uso da terra, por meio de plantação e criação de animais, como vocês vão ver nos exemplos seguintes. A zona rural, também chamada de campo, como eu acabei de falar, é a região que fica fora da cidade, ou seja, fica afastado da cidade. As pessoas vivem onde? Elas vivem no campo, em sítio, chácaras e fazendas. No Brasil, a população que vive na zona rural atualmente é bem menor que a da zona urbana, principalmente por causa do processo de mecanização do campo, isto é, da substituição de trabalhadores por máquinas para executar diversas tarefas. Assim, muitas pessoas ficam desempregadas e migram para as cidades à procura de empregos e melhores condições de vida. Por isso que muitas pessoas, elas saem do campo, né, que é a zona rural, e vão em busca de melhores condições na cidade. No entanto, o trabalho na zona rural, ele é essencial. Por que ele é essencial? Ele é essencial para a vida na cidade, né? Da mesma forma, o campo não pode viver sem o trabalho da cidade. Quando há uma relação aí entre os dois, um depende do outro. Enquanto a zona rural abastece a cidade com produtos como verduras, frutas, legumes, carne, leite e ovos, a cidade, por sua vez, ela fornece o quê? Para as pessoas que moram no campo, elas fornecem para os moradores do campo produtos como roupas, sapatos, remédios, ferramentas e máquinas. Nos últimos anos, o espaço rural sofreu muitas transformações. Muitos animais que antes eram criados soltos nos campos de pastagens, atualmente são confinados em espaços fechados e alimentados com ração. Em fazendas modernas, a extração de leite das vacas é mecanizada, ou seja, feita por máquinas e não pelo ser humano. Em grandes plantações, também é comum o uso de máquinas agrícolas. Devido à modernidade, né? A modernidade também já chegou no campo. Existe um maquinário extraordinário, né? Que faz esse trabalho na lavoura, que acabou, né, sendo substituído pelo trabalho que o homem fazia antes. Antigamente, né, era o homem que tirava ali, ainda há essa prática. O homem tirando ali o leite, né, das tetas da vaca. Mas hoje em dia, a maioria dos proprietários, eles já usam, né, essa mecanização para fazer esse processo. As pessoas que cuidam da lavoura, elas são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Por exemplo, imagine aí uma mesa de café cheia de delícias. A maioria desses produtos que tem na nossa mesa no café da manhã, eles vêm da onde? Eles vêm do campo.
né, como a manteiga, o leite, o café, cereais, dentre outros. Mas também nós temos os produtos que são industrializados, né? Por exemplo, uma geleia que está em cima da mesa de vocês no café da manhã, o açúcar, ele passou primeiro, né, por uma transformação, um processo, para que ele pudesse ir para a nossa mesa. Quem cria os animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamados pecuaristas, tá? Então, quem cria os animais como bois, cavalos, cabra, porcos e aves são chamados pecuaristas. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa opção de trabalho na zona rural. O trabalhador que se dedica ao cultivo da terra, como eu acabei de falar, ele é chamado de lavrador, né, ou agricultor. Quem cuida dos animais é chamado de peão, boiadeiro ou vaqueiro. São os vaqueiros ou retireiros que retiram o leite das vacas e das cabras. O fazendeiro, ele é o dono da fazenda. E enquanto tem um grande rebanho, né, quem tem um grande rebanho é chamado de pecuarista. Nos lugares onde há mais recursos, o trabalho dos lavradores vem sendo substituído por máquinas modernas, como tratores, colhedeiras, semeadeiras e debulhadeiras, que aumentam a produção e diminuem os gastos. Essas máquinas, elas são muito eficientes, mas como substitui o trabalho de muitas pessoas, elas contribuem para o aumento do quê? Elas vão contribuir para o aumento do desemprego no campo. Por um outro lado, profissionais capacitados, né, para operá-las e fazer a manutenção aumenta. Outro problema é que muitos trabalhadores rurais não têm terra própria para cultivar. Assim, eles trabalham para outras pessoas e nem sempre recebem bons salários. Essas são algumas razões que justificam a transferência do trabalho rural, né, do campo para as cidades. Ele tem a esperança de encontrar nelas, né, melhores condições de trabalho. Por isso que muitos trabalhadores do campo, eles optam em vir para a cidade em busca de melhores condições. As áreas urbana e rural dependem sempre uma da outra. Os produtos produzidos na zona rural vão para onde? Eles vão para a zona urbana, para serem vendidos e industrializados. Então, muitos produtos, né, eles vêm da onde? Do campo. E esses produtos, uma boa parte deles, eles são, né, transformados, eles passam por um processo, eles são industrializados. É muito importante nessa relação entre o campo e a zona urbana. Por que é importante? É importante porque um, né, depende do outro, de ter essa relação aí. Ambos, né, necessitam um do outro. As pessoas que moram no campo, elas vêm para a rua,
rua, né, para a zona urbana, para fazer suas compras, para ir aos hospitais, né, para lanchar, para fazer algo que não tem lá no campo, né? Qual é a área de lazer que as pessoas do campo fazem? O que eles têm como lazer? Pescar, tomar banho de igarapé, né, ou de rios. É uma vida mais tranquila, né, mais calma, diferente da cidade, né? Na cidade é mais agitado, né, tem um número enorme de pessoas, de veículos, né? Ou seja, é bastante agitado a vida na cidade. Agora nós vamos para das atividades exercidas no campo. Nós vamos ter, como eu já citei aí, né, e também tem no livro de vocês a página 105, onde ele cita 3 atividades: a agricultura, né, que é a atividade de plantar e colher vegetais como feijão, milho, trigo, café; a pecuária, que vocês já viram aí, que é a criação de animais, né, como gados, bovinos, boi, vacas, caprino, bodes e cabras. A piscicultura, que é a criação de aves, de perus, de patos, que é conhecida como avicultura. No livro de vocês aí na página 106, também fala aí sobre o extrativismo, que consiste na extração dos recursos naturais. Ele pode ser de origem animal, né? Um exemplo aí que tem no livro de vocês: carne, pele e óleo. Ele pode ser vegetal. Quais são os exemplos que tem aí? Folhas, madeira, frutos. E ele também pode ser mineral. Exemplos: minérios, água e sal. Então, o extrativismo ele consiste a sua extração em 3 recursos, que pode ser de origem animal, vegetal e mineral. Das atividades exercidas na cidade, né, a gente já adentrou um pouquinho aí, no livro de vocês está falando sobre o comércio, que envolve as atividades de compra e venda de produtos, tanto na cidade quanto no campo. Vamos encontrar diversos tipos de estabelecimento comercial: livrarias, quitandas, padarias, mercados, farmácias e etc. Também fala aí a prestação de serviços, que abrange atividades oferecidas por profissionais autônomos ou empresas que oferecem, né, a realização de determinada atividade, como médicos, advogados, professores, garçons, faxineiros, dentre outros que vocês viram aí na nossa videoaula. A indústria, que transforma a matéria-prima em outros produtos industrializados, usando máquinas, né? Existe indústria no campo também, certo? Então vamos falar sobre as atividades. Na primeira questão, né, vocês vão represente através de desenho uma das atividades exercidas no campo. Então chegou a hora de vocês usar a criatividade de vocês. Vocês vão desenhar aí, né, uma atividade realizada no campo. Questão número 2. Represente através de desenho uma das atividades exercidas na cidade. Se vocês não quiserem aí desenhar, pode pesquisar uma figura que representa essa atividade exercida no campo e na cidade, pode colar aí no espaço abaixo. Questão número 3. Observe as imagens. Vocês têm a imagem 1, né, e a imagem 2. Para poder responder as perguntas abaixo. As pessoas que aparecem na imagem 1 vivem no campo ou na cidade? Vocês vão observar aí para poder responder. Vocês vão observar as imagens, a imagem 1 e a imagem 2,
para responder as questões, né, da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Quarta questão, das imagens acima, qual mais se parece com o lugar em que você vive? Quinta questão, escolha um adulto e pergunte qual profissão ele exerce e em qual área do município ele trabalha, se é no campo ou na cidade. Depois divulgue, né? Então no nosso retorno vocês vão, eu vou pedir para cada um ler essa atividade aí para fazer a divulgação para a turma, certo? Certo, crianças? Então onde é que vocês vão encontrar esse conteúdo? Esse conteúdo ele está na página 105 e 106, a resolução das atividades na página 107 e 108. E você, vive na zona urbana ou rural da sua cidade? Por hoje é só, crianças. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula.